Boa tarde. Boa tarde, Nazaré. Ranulfo. Me ouviu aí, Nazaré? Quem que é? Não consegui não, rapaz. Depois que eu coloquei o Windows 10, eu não sei se pode ser drive, mas o som funciona, entendeu? Eu não sei o que sucedeu, não, viu? Mas agora você não está ouvindo, não? Eu tô usando meu celular. Ah, sim. Eu tô mexendo no computador, mas tô usando o celular. Então, aquela coisa. É. Bom, deixa eu abrir aqui o Zoom aqui, só para poder... Bom, pessoal, vamos começar então. O Ranulfo tá aí, né? Eu acho que eu vi a voz foi dele? Ou não? Sim, Nazaré, sou eu. Sim. Ranulfo. Tô vendo aqui. Reconheci sua voz. Tem o Flávio. Flávio também fez curso com a gente, não foi? Foi. Quem mais fez curso? O Lauro chegou a fazer com a gente? O Jorge Matos, né? Uhum. Cadê o Jorge? Tá aí? Deixa eu ver aqui. Não. Tá não. É o Benedito. Ele disse que vai assistir depois. O Flávio Dornelles. Benedito presente. Lauro. Benedito. Beleza. O iPhone do Barão. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu estou 8 minutos já atrasado, peço desculpa para vocês aí. Problema nenhum. Mas vamos lá. Bom, qual que é o intuito do curso? Alguns alunos meus vieram falar comigo, falar com o Jorge também, sobre a possibilidade de a gente dar um curso de PostGRI. E assim, hoje eu trabalho meu ganha-pão hoje vem do PostGRI praticamente, né? Eu sou DBA na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, e então lá a gente trabalha com 2 bancos de dados praticamente, o Oracle e o PostGRI. Nós temos um MySQL lá, mas está praticamente extinto. Eu vou falar sobre essas diferenças, vou falar um pouco sobre plataforma. Hoje é mais uma aula explicativa mesmo, para vocês terem uma ideia do que a gente vai tratar, como é que a gente vai trabalhar o curso, né? Mas, basicamente, é o seguinte, hoje a gente está largando o MySQL por um fator bem decisivo. Ele não dá conta de coisas muito pesadas, tá? MySQL, para você fazer um site, para você fazer um sistema menor, para você fazer alguma coisa que não vai demandar muito processamento, que não vai inchar muito as tabelas e tudo, que não vai precisar de muita programação em banco, trigger, procedure, esse tipo de coisa, ele é um banco, vamos dizer assim, razoável, né? Para quem não sabe, o MySQL, ele é da própria Oracle, né? Tá? Ele é um banco que foi comprado pela Oracle, e ele é muito utilizado hoje na web, né? Agora, se você precisa de um banco que te dê um suporte melhor, que te dê uma capacidade de processamento melhor, que te dê uma capacidade de programação dentro do banco melhor. Nós vamos falar sobre essas limitações do MySQL, mas basicamente, por exemplo, o MySQL não aceita ter 2 triggers executando ao mesmo tempo na mesma ação. Então você imagina, se você quiser criar ações, depois de inserir um registro, você tem que processar um monte de coisas, né? Então, vamos supor que você vai fazer uma venda e você vai criar uma trigger para, assim que você finalizar a venda, já lançar o financeiro, já lançar as parcelas, fazer uma atualização no cadastro do cliente com a data da última compra, né, o valor da última compra, ou seja, fazer um monte de ações. No normal, a gente faria o quê? A gente criaria várias triggers menores, né, e elas disparariam ao mesmo tempo dentro do banco de dados.
e executaria ali, cada trigger executaria aquela ação separadamente, ou seja, em paralelo, né? Uma trigger geraria as parcelas, outra trigger atualizaria o cadastro do cliente, a outra trigger faria uma outra ação qualquer. Por quê? Para a gente ter maior facilidade de manutenção depois, né? Então, se a gente precisa dar manutenção em uma determinada trigger, a gente não afeta as outras, né? E também fica menor, né? Imagina a gente colocar tudo dentro de uma trigger só, né? Então, realmente é um negócio muito complexo, muito complicado. Quando eu iniciei a Torpedo, eu usava o banco MySQL. E aí eu me dei com esse tipo de problema aí. Qual seria o problema? Primeira coisa, a programação em banco, porque eu uso muita trigger. Eu uso o trigger para atualizar, por exemplo, dispara um SMS, eu vou lá, já atualizo o crédito, já debita, já gero um registro na tabela de relatório, já faço um monte de ações. No MySQL, eu tinha que fazer isso tudo dentro de uma trigger só. Então, você imagina o tamanho do monstro que eu não tinha que criar para fazer um monte de coisas dentro de uma trigger só. Se eu tinha que dar manutenção daquilo ali, era um negócio assim, um parto, né? Não era uma coisa muito simples de dar manutenção também. E com o Postgre isso mudou da água para o vinho, né? O que eu posso falar em relação ao Postgre? Bom, primeira coisa, ele é open source, ele é gratuito, né? Ele é um banco aí que você tem mais de 20 anos que está no mercado aí, se não tiver isso, está quase. Tá? Se não me engano, 20 anos mesmo, 22 anos no mercado. Ele é open source, então você pode utilizar dentro dos seus projetos, distribuir, utilizar ele em provedores de internet ali, você comprar, alugar, etc., sem nenhum custo adicional. Ele tem uma capacidade de processamento gigantesca. Tá? O que vai definir o processamento do Postgre? É a máquina que você está utilizando. Tá? Se tiver máquina, meu amigo, ele manda bala. Ele tem todos os recursos praticamente que um Oracle hoje, que é uma ferramentinha, um banco aí bem barato, né? Deve custar aí na faixa de 1 milhão, um Oracle completo. Então, ele é um banco muito parecido. Tem muita gente que chama o Postgre de Oracle Free. Tá? Então, justamente por vocês terem um banco que é muito parecido com o Oracle, que tem praticamente os recursos que o Oracle tem. A nível de programação, ele é muito rico. Inclusive, o Oracle Postgre, ele aceita você programar, por exemplo, triggers em PLSQL, que é a linguagem padrão dele, né? PG-PLSQL. E você pode carregar também bibliotecas do próprio Postgre para programar até em C++, se você quiser. Você faz as programações de trigger, de procedure, tudo em C. Você pode fazer em TCL, você pode fazer em várias outras linguagens, entendeu? E é um banco extremamente parrudo. Ele trabalha com tudo quanto é recurso que você imaginar a nível de índices, de vários tipos de índices, funções, procedures, triggers, esquemas. A parte de segurança do Postgre ela é excelente, tá? Você tem, além da segurança de usuário, né, usuário e senha, o que aquele usuário vai fazer, o que ele pode acessar, o que ele pode fazer dentro de um determinado banco de dados. Você tem também uma limitação que você diz, olha, esse usuário tal só pode conectar nesse banco tal, ou esse IP aqui pode conectar e esse aqui não pode. Então, por exemplo, eu posso te dar um usuário e senha do meu banco. Se o IP seu não tiver liberado dentro do banco, você nem conecta. Então, ele já tem como se fosse um firewall dentro dele, que só deixa o cara se conectar se tiver liberado dentro do banco de dados. Ou seja, ó, esse IP pode conectar no banco. Isso aí é uma grande vantagem do Postgre. Porque lá eu posso definir quais os IPs da rede pode conectar dentro do banco de dados. Ou seja, o meu banco ele não fica aberto dentro da rede. Eu posso passar o usuário e senha para o cara dentro do meu banco de dados, inclusive do usuário Postgre, que é o usuário master, né? Mas o cara não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque o IP daquela máquina lá não está liberado para acessar o banco de dados.
Então, isso aí, pessoal, já é um grande ganho, né? E aí a gente entra, que ele não tem limitação de espaço, por ser um banco. Ah, ele é free, ele tem alguma limitação de banco, de espaço, de memória? Não, não tem. Tá? E ele está indo muito para essa área também de BI. Então, hoje o Postgre, inclusive a versão 9.5 que saiu agora do forno, tá? Se vocês olharem aqui, isso aqui é o beta 1, não quero beta 1 não. Ó, release 9.5, ele já está aqui no site oficial do Postgre, tá? Ele já tem até o manual aqui já. Se você acessar o site do Postgre, Docs Manual, né? Você vai encontrar os manuais, logicamente em poucas linguagens, inglês é a principal delas, né? Tem também francês e japonês. Eu acho que o inglês nesse caso é mais fácil. E você vai encontrar também a versão em PDF, tá? Você pode baixar, já está no A4, se você quiser imprimir, são só 3.139 páginas, tá? É uma apostila bem pequenininha mesmo, não tem quase recurso, então é um banco muito fraco, né? E olha que eu vou falar um negócio para vocês aqui. A documentação que tem do Postgre, eu acho ela muito pobre, tá? Eu acho ela muito pobre. Para você ver, uma apostila, né? Onde você tem 3.139 páginas. E eu estou sendo sincero, eu vou pegar alguma coisa aqui só para vocês verem. Vamos falar sobre view aqui, ó. Tá vendo? É muito resumido. Então, pessoal, o nível de recurso que o banco tem é muito grande, tá? Então, você trabalha a nível aí de segurança excelente, tá? A nível de disponibilidade excelente, conexões múltiplas excelente, você tem a opção de personalizar seu banco, limitar o número de conexões, ajustar memória, o que ele vai consumir, até quanto de memória que ele vai consumir para determinadas ações. Então, você tem uma infinidade, replicação. Replicação no Postgre é muito simples de fazer, tá? Então, você pode ter um banco principal e um slave ali fazendo replicação entre eles, tá? E muito simples, você inseriu num banco já está no outro, você faz um já está no outro. A configuração quase ridícula de fácil, tá? Então, assim, é um banco é um banco que na internet você vai encontrar milhões e milhões e milhões de sites falando sobre ele. Tá? Só para você ter uma ideia, a nível de funções e tudo, né? Olha só o tamanho do índice desse cara. Tá? Lógico que a gente não vai ver tudo que tem. É quase impossível, mas eu vou entrar muito com vocês em funções que no dia a dia elas dão assim um suporte para vocês, tá? Um suporte para vocês facilitarem a vida de vocês aí, tá? Quem fez o curso de SQL Server com a gente aqui comigo, vai ter uma facilidade maior, porque muita coisa é parecida, a linguagem é a mesma, é SQL, né? Lógico que cada fabricante de banco de dados, apesar de usar a mesma linguagem, né, ele tem as suas diferenças aí a nível de funções, às vezes uma sintaxe que é um pouco diferente. É como falar o inglês britânico e o inglês americano, tudo é inglês, mas tem uma certa diferença aí na hora que você vai falar, né, algumas coisas mudam, né? Então, para você ver aqui, ó, até agora eu não terminei o índice do banco, tá? Muita coisa aqui, igual eu tô falando para vocês, obviamente, são coisas mais avançadas, nível de programação, para você ver, ó, o nível de programação
você tem uma documentação assim com muita coisa, né? Igual eu falei para vocês, aqui é muito resumido, tá? Resumido demais. Se você clicar aqui, uma opção aqui, olha lá, é isso aqui que ele está falando sobre retorno de tabela, função de retorno de tabela, tá? É isso aqui, ó, puf, só. E logicamente que nem sempre a gente vai encontrar tudo que a gente quer no material oficial, a gente vai ter que dar uma pesquisada no Dr. Google, né? O Dr. Google sabe muita coisa também aí, certo? Então, qual que é a intenção do nosso curso? A intenção do nosso curso é vamos iniciar do zero. Para quem já fez o curso, já sabe, já tem uma certa noção, vai ter que ter um pouco de paciência, porque nós vamos começar do zero, porque tem pessoas aí que vai começar o curso do zero também, tá? Então, eu vou começar desde a ideia de o que é uma tabela, um índice, né? Modelo relacional, falar um pouco sobre isso, né? Foreign key, tipo de check constraints, vários tipos de constraints, tal, vou falar um pouco sobre isso. E aí vamos iniciar a parte de configuração, do PostgreSQL, instalação. Eu quero mostrar para vocês instalação tanto na plataforma Windows quanto na plataforma Linux. Nós não vamos entrar na parte de administração Linux, né? E nem da instalação do Linux, mas eu vou mostrar para vocês como instalar no Linux CentOS, que é hoje um Linux dos mais usados para servidores, né? Como é que você faria para instalar e como é que você faria para configurar, tá? Então você já teria que ter vamos supor, contratar uma VPS já com Linux já pronto. Você tendo esse Linux instalado, eu ensinaria vocês a configurar esse PostgreSQL para funcionar dentro desse Linux. Nazareno, só uma duvidazinha, o Ranulfo. Opa! Onde eu vou hospedar meu site? Lá é MySQL, é o HostGator. Certo. Teria como instalar eles instalarem lá o PostgreSQL? Olha, se eles não tiverem lá, né, porque assim, tem provedor que já tem, ele te dá o acesso a você criar um banco, te dá o usuário e senha, então, e pronto, né? Lá só tem MySQL só. Você não teria essa confusão de ter que instalar, configurar, etc. Mas, se ele não te der essa opção, você tem duas opções a fazer. A primeira opção seria você contratar um outro servidor que tenha, né? Ou não quero mudar, eu quero continuar com o meu provedor, eu gosto do meu provedor. Então, você poderia contratar uma VPS, tá? Que é um servidor virtual, ou seja, uma máquina aí, Linux, onde você instalaria, configuraria, você teria seu IP nessa máquina, e aí você pode colocar o seu site que está no HostGator, acessar o seu banco que está fora, não tem problema. Ok, obrigado. Valeu. Tá bom? Isso é só uma configuração que você vai fazer dentro do seu site lá para conectar naquele PX lá. Tá, obrigado. Valeu. Ok? Ok. Então, pessoal, a gente vai passar desde essa parte básica aí de trabalhar com a configuração do banco, instalação, download, como é que eu faço para instalar no Linux, no Windows, o que eu tenho que configurar, né? Porque assim, quando a gente instala padrão, ele não tem algumas configurações básicas que ele não faz, tá? Por exemplo, quando eu instalo o PostgreSQL aqui, ele não libera a conexão externa. Então eu tenho que ir lá no arquivo de configuração do PostgreSQL e liberar a conexão externa. Isso é uma das coisas. Quando eu instalo o PostgreSQL aqui, ele não libera os IPs automaticamente que ele quer que conecte no banco. Então tem que ir lá e dizer, olha, esse IP pode conectar nesse banco X, esse IP pode conectar nesse banco Y. Então eu tenho que configurar isso aí também. Se eu não configurar, eu não consigo conectar ao banco de dados, tá? E aí depois que a gente configurou, conectou, aí a gente vai criar banco, nós vamos criar usuário, nós vamos dar permissão para o usuário conectar num determinado banco. O que ele vai poder fazer, se ele vai poder criar tabela, se ele vai poder dropar tabela, se ele vai poder dar truncate em tabela, delete, insert, update. E aí nós vamos configurar esses usuários para dizer para ele o seguinte, olha, esse usuário pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Que são os grants, né? Vamos aprender também a revogar esses acessos. A gente precisa aprender a fazer isso também, né?
Às vezes um determinado usuário, sei lá, você tem um usuário dentro da sua equipe lá que foi demitido da empresa. Você tem que ir lá e revogar o acesso ao usuário, deletar o usuário. A gente vai aprender a fazer isso aí também. Tá? Aí nós vamos entrar na questão estrutural do PostgRE, que é esquema, né, criação de banco, de esquema, de tabela, índices, foreign keys, primary keys, constraints. Tá? Então nós vamos começar a trabalhar com esse tipo de recurso. E aí a gente vai entrar na parte de consulta, de select, agrupamento, funções de agrupamento, group by, tipo soma, média, count, tá? Aí nós vamos falar sobre cast, que dentro do PostgRE você tem que estar muito afiado em cast, tá? O que seria o cast? Conversão, né? Conversão de um tipo de campo para outro, por exemplo, de texto para numérico. Tá? Então, o PostgRE não aceita você colocar, por exemplo, ID igual a 1 com aspas, por exemplo. Né? Ele vai falar assim, ó, pô, mas o ID aqui é inteiro, você está me dando uma string? Que diabo é isso? Ele vai dar um pau lá e não vai deixar você fazer. Então, a gente vai aprender a fazer isso aí. A gente vai aprender a converter em tempo de execução para ele aceitar aquele 1 lá daquele jeito. Né? Vou trabalhar também muito com subselect, tá? Vou trabalhar com a parte de limit offset, que a gente usa muito para paginação dentro do PostgRE. O que seria o limit offset? Ele resume lá, por exemplo, eu dou um select numa tabela e coloco limit 30 offset 0. Então, ele vai pegar os 30 primeiros registros. Aí eu dou um limit 60 offset 1. E aí eu vou pegando e fazendo, vamos supor, de 0 a 30, de 31 a 60, é que a gente usa muito para fazer paginação, tanto de relatório quanto de consulta, tá? Mas a gente quer uma consulta lá que quer mostrar os 1000 últimos registros, por exemplo, a gente usa limit para isso, tá? E o offset, ele ajuda o limit nessa questão de paginação, tá? Ele diz para onde que começa aquele limite, entendeu? Se eu coloco o offset 30, ele começa no 30 e limita os 30 próximos, e aí vai. Vamos trabalhar com listas, com it, tá? O it é como se fosse contém, né? Contém determinadas informações, tá? A gente vai trabalhar também com tipos de campos, são vários, o PostgRE tem um data type bem complexo, a gente vai trabalhar com eles também, a nível de precisão, ponto flutuante, serial, campo do tipo serial, que a gente já trabalha muito com PostgRE. E quando eu coloco, por exemplo, uma primary key, toda primary key eu crio ela como serial, né? O que é o campo serial? Ele já é um campo numérico, mas ele já cria uma sequence para ser como contador de 1, 2, 3, 4, ou seja, ele já vai nascer auto-incremento. Então, o próprio PostgRE já cria a sequência para mim. Tá? Dentro do PostgRE, a gente trabalha com sequência. Então, eu tenho uma sequence. O que é uma sequence? É uma variável que vai, a cada insert que eu dou no banco, automaticamente ele vai lá e inicializa mais um nessa numeração. Então, a gente usa muito isso aí para primary key, para número de nota fiscal, por exemplo. Eu posso criar uma sequence para número de nota. Então, eu gerei uma nota fiscal no meu banco, eu vou lá e incremento a sequence. E pego o número que ele me deu. Isso aí é bom para você sequenciar a nota, campos chave primária, tem várias outras possibilidades de fazer isso aí também. O que mais? Tem pra caramba. Nós vamos trabalhar com a parte, eu pensei da gente trabalhar também em conjunto com o próprio PostgRE. A gente pode criar alguns CRUDs dentro das aulas, por exemplo, criar uma telinha aí para inserir dados, né, excluir, consultar, coisas simples mesmo, mas a gente tem condição de criar alguma coisa dentro do curso, né, criar alguma telinha, sei lá, em PHP, que seja, por exemplo. A gente cria aqui rapidamente, eu passo já o arquivo para vocês na aula, já levo um arquivo aí, já mais ou menos feito, vocês executam e tal. Pensei da gente fazer isso para a gente poder sentir mesmo o negócio funcionando, ou seja, inserindo e tal.
e a gente fazer uma coisa mais dinâmica de ir lá, criar um usuário, dar permissão só de, por exemplo, só de insert, e não dar permissão de delete, por exemplo, dar o insert select, né? Então a gente vai conseguir consultar, a gente vai conseguir inserir, mas na hora de deletar vai dar um erro no banco, a gente vai ver que vai dar o erro. Uma coisa assim mais interativa mesmo, tá? Vamos trabalhar com operadores, né? Igual, maior, menor, between, like, e aí vai, né? Vários outros. Inclusive o PostGrid tem um negócio bacana, ele tem umas funções, por exemplo, para trabalhar com data, várias formas possíveis, ele tem função para trabalhar com regex, que é bem interessante também, trabalhar com JSON, com XML, tá? Já muito bem, até a nível automático mesmo, tá? A gente tem também algumas funções, uma função no PostGrid que ele pega um CSV ou pega um objeto lá separado por vírgula e ele trata ele como se fosse uma tabela. Tem muita coisa boa da gente trabalhar, tá? E aí nós vamos trabalhar com case. Case a gente usa muito em Select, facilita muito a vida da gente, tá? O coalesce também, que ele troca o nulo por um valor, no if, né? Várias outras funções aí, exist, in, not in, né? Ou seja, in a gente usa muito também, ou not in. O exists também a gente vai usar, any, all também. Vai ver muita coisa boa, pessoal. E assim, eu quero também criar um evento aí, acumulativo, da gente, igual eu falei para vocês, a gente ia criar uma aplicação, a gente trabalhando também assim com carga de dados nele, às vezes criar um PDI aí numa aula para fazer uma carga de um CSV e jogar dentro do banco, né? Ou pegar alguma coisa dentro do banco, gerar um CSV, um XLS, ou jogar de um banco para o outro, tá? A gente pode fazer isso aí dentro das nossas aulas, porque é bom que a gente consegue, o bom da gente fazer esses tipos de ações dentro da aula, do curso, é que a gente consegue provar o que a gente está falando, né? O usuário agora não vai conseguir deletar, mas eu só vou dar um delete na tabela, às vezes não fica muito explícito. Vamos ver isso na aplicação, tá? É isso que eu estou querendo mais ou menos dizer para vocês, tá? E aí a gente vai trabalhar também com a parte de comandos de como criar trigger, procedures, né? Vamos trabalhar com esses recursos também de programação, tá? A ideia é a gente vai dividir o curso em 3 etapas, igual a gente fez com o SQL Server. Acho que o SQL Server foi 2, né? O curso de PostGrid vai ser maior, né? Ele vai ter uma carga horária maior, por ser um banco bem maior, assim, a nível de recurso, né? Hoje até me fizeram uma pergunta, não lembro quem foi, se a pessoa estiver online me lembre. Professor, mas qual que é melhor, o PostGrid ou o SQL Server? Né? Fizeram essa pergunta. Quem foi, hein? A pessoa está aí na sala? Eu não lembro quem foi, mas tudo bem. Me fizeram essa pergunta e aí eu dei a seguinte resposta. Falei, os dois bancos são excelentes. Tá? Para quem acha que o SQL Server é um banco ruim, está enganado. É um banco excelente. Tá? O que a gente tem que determinar, pessoal? O que eu vou usar o PostGrid? Quando é que eu vou usar o SQL Server, por exemplo? Tá? A determinação nossa é uma só. A gente tem que ver. O meu cliente. Como é que é o meu cliente? O meu cliente tem um servidor Windows lá licenciado? Tem. Então, talvez, né, dentro do cenário dele, seria mais interessante eu ter um SQL Server ou não? Qual que é o nível de dados dele, nível de segurança? Tá? Eu acho, assim, uma opinião minha, que o PostGrid é mais seguro. Só que eu gosto do PostGrid mais no ambiente Linux. Tá? Eu não gosto muito do PostGrid em ambiente Windows. Funciona? Funciona. Tem gente que usa? Tem. Grandes empresas? Sim. Inclusive do governo. Usa PostGrid em servidor Windows. Só que o servidor Windows ele tem que ser muito bem configurado para que ele não tenha buraco, né? E você não tenha um problema aí de invasão, esse tipo de coisa.
O meu medo de servidor Windows é isso, que ele tem que ser muito bem configurado. Tá? Então, isso é uma decisão que você vai tomar a nível de cliente mesmo, porque a nível de banco são bancos bons. Agora, o PostgreSQL ele é mais completo e mais complexo do que o SQL Server é. Isso eu posso garantir para vocês. Então, pessoal, vamos de que mais que eu queria falar? Uma outra coisa que a gente vai trabalhar também, que muita gente tem dificuldade, vou até acessar aqui, é a questão de trabalhar com o banco na ferramenta dele do PSQL. Não é isso que eu quero. Pessoal, alguém instalou o Windows 10 aí? Achou meio esquisito? Eu vou falar para você, eu tô apanhando. Não achei não, gostei muito. Eu tô apanhando, vou mentir para vocês não. Eu tô levando uma surra do caramba. Até hoje eu não sei mexer com esse negócio, cara. Você quer procurar as coisas aí? Não, aqui, ó, digita aqui, por exemplo, put, né, que é o meu programa, agora apareceu, aquela hora não tinha aparecido. Agora apareceu, mas mesmo assim, ó, ele tá fazendo a busca do put, eu não quero a busca do put, eu tenho ele aqui, pô. Sabe? Não, aí eu não... um atalho lá pra você clicar, ué. Você clicou, ele abre. Aqui, eu tenho ele aqui, ó, aqui ele, tá vendo? Só que quando eu digito put aqui, por exemplo, ó, ele abre. Ali, ó, tudo web. Lá em cima, aí, ó. Aí pois é, abriu o navegador aqui para me puxar ele, ó. Tá vendo? Ele não acha o cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, mas tá errado. Deixa eu ver no meu aqui. Eu não sei. Eu tô falando pra você que assim, que eu tô apanhando. Eu não tô dizendo que ele é ruim, eu tô falando que eu tô apanhando pra caramba, cara. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou tentar acessar aqui o meu servidor. Só um minutinho, pessoal. Quem que me perguntou sobre o Hamash? Que é a VPN. Eu não perguntei, mas pergunto agora. Boa tarde. Opa, boa tarde, Jorge. Tudo bom? Tava sentindo sua falta aí. Tudo bom. Não, porque no curso eu cheguei a falar para vocês do Hamash, né? Foi. Esse aqui, por exemplo, ó, é o meu Hamash. Como é que funciona esse cara aqui? Eu tenho uma conta lá, né? Eu tenho uma rede que chama SMS Fácil. Para acessar essa rede precisa de uma senha, tá? Você viria aqui, por exemplo, entrar em rede e tal, ele vai te perguntar o ID da rede e a senha. E aí, para todos os computadores que você tem esse programa instalado, que seria o cliente dele, né, ele sincroniza e gera a rede para vocês. Então, por exemplo, eu tenho o meu servidor aqui, vários servidores, né? E, por exemplo, eu tenho esse servidor aqui, do da Torpedo, por exemplo, né? Eu venho aqui e eu tenho o IP 25.89.123.182, certo? Ele só funciona dentro da minha rede Hamash. Eu não consigo acessar o meu servidor, viu, Jorge? Por fora da rede Hamash. Então, por exemplo, via internet eu não consigo acessar. Daí ser uma VPN no preciso da palavra, né? É uma VPN, tá vendo? Eu loguei aqui, eu não consigo acesso root também, tem que ser via sudo, né? Agora eu tô como root. O Postgre não tá aqui não, lógico que não. Tá no servidor de banco. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho acesso normal. Se eu desligar aqui, por exemplo, ó, vou desligar o meu Hamash. Vai cair minha conexão aqui, ó. Ela não funciona via internet.
Entendeu? Eu já fiz alguns testes, achei muito, muito, muito bom mesmo. E assim, o que eu gostei dele é que a versão gratuita dele é até 5 máquinas, né? Você pode colocar. No meu caso aqui, eu pago uma licença que, se não me falha a memória, é $50 por ano. Ou seja, é muito barato e eu posso ter até 32 máquinas dentro da minha rede. Então, essa rede minha aqui, por $50, eu tenho uma VPN com 32 máquinas. Eu achei isso fantástico. Então, por aqui, ó, por exemplo, eu tenho um server PC aqui que é o Windows, né? Esse server PC aqui é o Windows. Então, eu posso acessar o meu Windows aqui, ó, meu servidor, certo? Eu posso acessar. Certo? Olha lá, eu estou dentro do meu servidor e sem nenhum tipo de problema. Entendeu? Só que esse cara aqui só funciona via Hamash. Entendeu? Porque lá no Fire eu só liberei para o IP de entrada 25, parará, parará, parará. Eu não libero o IP de internet, entendeu? Esse IP aqui é fixo, então assim, se eu tiver, por exemplo, vamos supor aqui, né? Se eu acessar aqui agora, deixa eu fechar aqui. Se eu acessar aqui agora e colocar aqui, ó, 25, se eu copiar o IP aqui. Vai. Olha lá, tá vendo? Esse aqui é meu servidor, ó. 25.89.2.3.1.2, tá aí o Apache rodando. É o meu servidor da Torpedo. Ele só não abre o site da Torpedo, porque eu tenho um vhosts lá, né? Que tem que ser por domínio e já redireciona para o domínio correto, né? Entendeu? Então, eu consigo acessar isso tudo bem, bem bacana. Deixa eu ver aqui agora se eu consigo acessar. Por aqui, eu acho que eu consigo. Espera aí só um pouquinho, pessoas. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. 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 Mas, Ariano, já que você está pensando aí, deixa eu te falar. Aquele caso do put lá é porque ele não é instalado, né? Por Não, isso. ele é um arquivo dentro de uma pasta, mesmo assim, ué. Então, mas aí ele vai... Mas no Windows 7 funcionava. Vai ter que fazer um atalho na barra embaixo. Você puxa o executável para a barra embaixo, barra de tarefa, e clica lá. Não, pois é, mas você está entendendo? Entendi. Que no Windows 7 funcionava. Ah, tá. Vocês estão me vendo aí? Não. Não? Uma tela preta só. Então, é a tela preta mesmo. Ah, não. Tá. Então, dentro do put. Tá dando para ver aí, ó. PSQL 944 e tal. Uhum. Então tá, esse aqui é um banco PostgreSQL, tá? Quando eu entro no PSQL, eu estou entrando no cliente do PostgreSQL.
PSQL, pessoal, tanto no Windows quanto no Linux, ele é a mesma coisa, tá? Ele é comando dentro do console mesmo aqui. Só que aqui a gente consegue fazer um monte de coisas, entendeu? A gente consegue fazer um monte de coisas dentro desse cara aqui. Ele tem configurações bem avançadas mesmo para um client, né? Um client, vamos dizer assim, que não seja gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, /L, eu tenho meus bancos de dados, certo? Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados aqui que chama contrato. Então, /C, contrato. Tá me lembrando o MS-DOS. Não, é DOS, né? Ele é como se fosse um DOS mesmo, tá vendo? Aí aqui eu tenho o comando /dt que mostra as tabelas, entendeu? Então aqui eu tenho um TX from, por exemplo, sei lá, escala. Então select TX from cargo. Opa, errei, ferrou. Select TX from pessoa física, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tá bagunçado, tô conseguindo enxergar nesse formato. Eu dou um /X, por exemplo. Olha a diferença. Tá vendo? Então, isso aqui é um client mesmo. Ele é como se fosse um Management Studio, só que no DOS. Então, por aqui, por dentro, pessoal, a gente consegue fazer um monte de coisas. Entendeu? E nós vamos trabalhar com esse cara aqui. Lembrando Entendeu? Nós vamos trabalhar com ele. A gente vai aprender a exportar dados por ele, a mostrar, por exemplo, eu quero jogar os dados do select para dentro de um arquivo. Né? Então, tem como fazer isso. Tá? Por exemplo, posso dar um /O, arquivo.txt, e dou um select TX from pessoa física. Dareno, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Por que você não usa o PGAdmin? Não, nós vamos usar. Nós vamos usar o PGAdmin, tá até no programa do curso. Nós vamos usar o PSQL. Mas olha só, a gente não pode se resumir a ferramenta gráfica. Por quê? Você não dá, por exemplo, se você não consegue acessar um banco, você precisa de fazer uma manutenção, você precisa de fazer uma coisa mais, você precisa de desligar o banco, de fazer alguma coisa, você tem que fazer via PSQL. Não tem como você não trabalhar com POSIX sem ser pelo PSQL em alguns casos, entendeu? Então, assim, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é o PSQL, vou mostrar o PGAdmin e vou mostrar uma outra ferramenta de terceiros, tá? Que eu uso muito também aqui, que é o SQL Manager, que é muito bom, é da MS. Ele tem uma versão gratuita, uma versão freeware, né? E ele também é uma ferramenta que eu trabalho diariamente com a versão freeware dele. Ainda tenho a pretensão ainda de adquirir a versão full desse programa. Tá? E o PSQL tem, esse cliente que você está a mostrar tem versão Windows também, não é? Claro. Tem. Aí no Windows acessa ele via DOS, né? Uhum. E aqui, no caso, eu estou acessando ele via console Linux. Console né? Linux, ok. Olha lá o arquivo TXT aqui, tá vendo? Né? Conteúdo do arquivo TXT. Então, assim, a gente consegue fazer um monte de coisas pelo PSQL, entendeu? E outra, igual eu estava falando aqui, quem foi que perguntou o negócio do PGAdmin? Ada. Então, Ada, a gente vai sim trabalhar, pode ficar tranquila. A minha intenção não é só dificultar a vida de vocês, não. Mas é porque, assim, tem certas situações que o PSQL é mais eficiente e tem certas situações que o PSQL vai ser a única chance que você tem. Então, assim, às vezes você não está conseguindo conectar de fora, né, do servidor. Você, por exemplo, você joga um PostgreSQL dentro do VPS.
Aí você não está conseguindo conexão de fora. Como é que você faz? Então você precisa ter um recurso aí que te dê uma opção aí, né, de manutenção, seria o PSQL, que é o comando que você vai acessar o PostgreSQL direto do banco de dados pelos próprios servidores. Como diz o outro, pelo próprio console, né? Aí nós vamos trabalhar também com o programa da AMS, eu vou mostrar ele aqui agora. Vou minimizar aqui um pouco. É esse cara aqui, tá, pessoal? MS SQL Management Studio for PostgreSQL. Esse cara aqui é muito bom, tem a versão free dele. Mas quem tiver condições aí de adquirir ele, é uma ferramenta boa. Ó, uma bagatela de $257, tá? Esse aqui é o Management Studio, tá? Que vem outras ferramentas. Agora, se for só ele tem uma outra ferramenta mais simples, ele é mais barato um pouco, tá? Tem uma outra... Essa aqui, ó, SQL Manager for PostgreSQL. É porque a versão full dele lá, o Studio, ele tem essas outras ferramentas aqui, a exportação de dados, importação, por exemplo, ele importa de Access, Excel, CSV, XML. Ele consegue importar de várias fontes para dentro do PostgreSQL, entendeu? Migrar banco de populares databases. SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, não sei o que, para o PostgreSQL. Então, tem esse DataPump aqui, faz isso. Aí tem um monte de recursos dentro do estúdio, né? Por isso que ele é um pouco mais caro aqui, $257. E a versão só do cliente mesmo, ela é $135 a licença. Tá? Mas guardem esse nome aqui, sqlmanager.net. E realmente é uma ferramenta que compensa, tá, pessoal? É uma ferramenta que compensa bastante. Quem tiver aí condições de adquirir ela, tá? Hoje o dólar está um pouquinho caro, né? 135. Quanto está o dólar hoje? 4 e quanto? 4,20? E é R$67. Com ano de suporte, né? Mas ele é uma ferramenta que compensa, tá? E quem quiser conhecer, inclusive, toda essa ferramenta, eles têm as versões trial, né? E tem a versão free também, que você pode... Eu tenho do SQL Server até a versão de 2010, mas ele sai inexplicavelmente depois que você está trabalhando alguns minutos. Eu estou meio chateado com ele. Uai, eu nunca tive nenhum problema, não. Eu já usei ele com o MySQL e já usei ele com o PostgreSQL. Sei. Eu não me lembro de ter usado ele com SQL Server, mas pode ser que até eu já usei, porque eu já trabalhei com SQL Server com várias ferramentas também. Mas eu nunca tive problema não, cara. Bom, eu uso a versão free, né, igual eu tô te falando. Eu nunca cheguei a usar a versão full dele. Na verdade, eu usei a versão trial dele uma vez. Eu tenho a versão registrada, mas eu não estou querendo atualizar porque eles já não me dão suporte mais e querem que eu pague o valor completo de novo para mim receber a nova versão.
Talvez seria bom você passar um e-mail para os caras, explicar direitinho o que está acontecendo e tudo, né? Para ver, falar, olha, eu estou querendo comprar e tudo, mas e se eu comprar e continuar desse jeito? Pois é. Né? Então, talvez seria o caminho de... E a minha versão é a full, do SQL Server. Pois é, não, assim, eu estou dando um depoimento meu, né? Assim, eu não realmente nunca tive problema. Não, eu gosto dele, só que essas travadas tá me tirando do sério. Não, ninguém dá conta de andar numa esteira que fica parando toda hora, né? A gente brinca assim, né? Imagina você entrar numa esteira que você trava toda hora, né? Isso mesmo. Eu também tenho um pouco de tiriza com esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu lembro minha senha, né? Ó, lembrei. Vou salvar ela aqui. Vou baixar ele aqui. Esse aqui é a versão mais atual, né? Então, melhor. Acho que eu nem tenho ele aqui, porque quando eu atualizei para o Windows 10, ele falou que teria que excluir alguns programas. Baixando aqui rapidinho, tá? Enquanto eu baixo aí, pessoal, vamos... Vocês têm alguma pergunta por enquanto? Tá dando para passar o recado para vocês aí, do que mais ou menos vai ser o curso? Para quem fez o curso comigo aí, pessoal, sabe que eu gosto bastante de mostrar coisas objetivas, né? Então, a minha ideia com o curso é essa. Vou mostrar desde PSQL até a ferramenta da AMS, e a gente vai trabalhar com coisas objetivas, né? Então, assim, eu acho que vai ser um curso bem bacana. Eu coloquei aí uma média de 80 horas, né? Essa média aí. E a gente pode ir trazendo coisas para dentro do curso, lógico, dentro do nosso tempo aí, né? A gente pode tentar trazer coisas para dentro do nosso curso e de vocês mesmo, né? Sei lá, a gente pegar uma aplicação aí, fazer a conversão, converter um banco, entendeu? A gente pode trazer isso aí para dentro do nosso curso também. Mas eu garanto para vocês que a gente vai tentar fazer o máximo aí para vocês. Vocês tenham esse fio da meada aí de uma forma bem tranquila, tá? Então aqui eu gosto bastante do PSQL, cara. Eu sou meio xiita, sabe? Esses caras ficam brigando com as coisas do nível mais baixo. Mas é porque eu acho que é bastante interessante você conhecer a ossada do negócio, entendeu? Quando você precisa de uma hora de um trem mais canseira, né? Você sabe, se você conhece o esqueleto, você não tem problema, né? Você consegue pelo menos virar para algum lugar, né? Tô baixando aqui. A versão que eu falei para vocês já está na versão 9.5, né? Tem muitas pessoas que, assim, para nível de produção, pessoal, eu não gosto muito de trabalhar com a última versão do banco, tá? Eu trabalharia com o PostgreSQL 9.4, tá? Eu trabalharia com o PostgreSQL 9.4. Por quê? Porque já é um banco que já tem um tempo que já está aí e todas as falhas, os bugs e etc., eles já foram corrigidos, né? Então você não tem o perigo aí de colocar um banco em produção que é muito novo e você ser o cara que vai descobrir que existe um bug naquele negócio ali, né? E aí, enquanto isso, né, você vai ser o cara que vai ter que esperar uma solução de alguém, né? Então
gosto sempre de trabalhar com a versão anterior. Ou seja, a última versão anterior é a melhor para mim, no caso, para a produção. Tá? Eu sou um cara que prefiro trabalhar assim. Isso aí vai de cada um aí, né? Vai saber o que é melhor, o que é pior, né? Aqui eu estou baixando a versão 9.453 para Windows, né? E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta até agora? Sim ou não? Nazareno, Opa! é o Benedito. Quais os horários que acontecerão o curso e os dias da semana? Olha, a gente está programando para ser das 19 às 21 horas, de segunda a sexta. Tá? Então, está sendo programado o curso para iniciar no mês de fevereiro. E, bom, é isso. Aí a gente pode, eventualmente, se a gente precisar de discutir alguma coisa que está assim, dentro do curso e tal, que não deve discutir na hora da aula, a gente pode pegar aí um sábado, alguma coisa assim, igual a gente está fazendo hoje, né? Para fazer aí alguma experiência, tirar alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Entendido. Tá? Mas isso aí a gente vai ver com o pessoal qual é o melhor horário para cada um e a gente vê o que faz. Mas a vantagem também, como a aula vai ser gravada, você pode assistir a aula, né, a hora que você tiver tempo, e as dúvidas que você tiver, você pode me reportar pelo Skype, praticamente o dia inteiro. Ah, ok, isso é bom, vai ser muito bom. Essa é a vantagem do EAD, né? Você não precisa deixar de fazer as outras coisas. Porque às vezes assim, às vezes é muito difícil a gente conciliar um horário para todo mundo, né? É verdade. Então, assim, mas eu creio que da forma que a gente vai trabalhar aqui, que é uma forma bem interativa, conversando, falando e mostrando, algumas dúvidas virão, né? Mas os próprios alunos, na hora do curso, perguntam, então, às vezes, muitas das dúvidas que você vai ter vai ser referente a alguma coisa que alguém já perguntou, né? E o que faltar, a gente vai tirando as dúvidas aí via Skype. E as aulas serão disponibilizadas gravadas depois de quanto tempo? Não, geralmente no mesmo dia, o Jorge já joga as aulas lá pro... Eu não sei se ele vai colocar lá na internet, lá, vai criar um OneDrive, mas geralmente é no OneDrive lá, que coloca as aulas todas lá. Certo. Então é possível assistir no mesmo dia se eu quiser, por exemplo. É possível sim. Pelo menos o curso da SQL Server. Ô, Jorge, é isso mesmo? Eu tô falando besteira. Uns 30, 40 minutos para subir, né? Aí depois já está disponível. Hein? Uma aula vai terminar às 21, lá pelas 22 e pouco já está disponível. Pois é, então é isso aí. Beleza? Bom, pessoal, a instalação do PostGrid está praticamente feita. Next, finish. Não tem muito o que fazer. E eu vou instalar o PG Manager aqui só para mostrar para vocês.
Aí, ó, o PG Manager for PostgreSQL, né? Eu baixei o trial, né, que ele é completo, né? Já tem até um Postgre rodando, que é um Postgre da própria, uma cópia, né, um backup da Torpedo. Sempre que eu vou desenvolver alguma coisa, eu jogo para cá, tá? Então aqui, basicamente, é um Management Studio, né, mais simplesinho, mas o que é bom é que ele divide tudo aqui, tá vendo? Esquemas, Table Space, Foreign Server, Data Wrapper. Vou falar um pouco sobre isso aqui também, tem uns negócios bacanas sobre isso. Aqui tem as linguagens carregadas, né? Então aqui tem até questão de relatório e tal. Tem algumas funções aqui. Por exemplo, tem um editor SQL para você fazer seus SQLs, né? Tem um SQL Monitor, que tudo que você vai executando aqui, ele vai mostrando o que está sendo feito, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui um HTML report, esse aqui é um negócio bem bacana, ele faz a documentação do banco, vê? Eu vou selecionar tudo, dar um next, escolher um estilo aqui, clássico, colorful, sei lá o que, custom, black and white. Vamos botar black and white mesmo. Header e footer, né? Cabeçalho e rodapé, vou deixar assim mesmo, botar um pouquinho maior. Mostrar relatório após gerar e fechar o wizard após gerar. Pronto, run. Tá vendo? Tudo que está sendo executado de select para gerar o relatório, ele está mostrando no SQL Monitor aqui, ó, tá? Então aqui eu posso pegar um select lá das entranhas do Postgre que mostra os índices, mostra as tabelas, mostra tudo, entendeu? Aqui, ó, tabelas, clico aqui, né? Quem que é o dono, qual que é o table space, quantidade de colunas, de linhas, de páginas. Tem uma tabela aqui chamada filtro SMS. Ele já me dá o esquema, quem é o dono, table space, os campos, se é not null, se não é, o que que é, se tem foreign key, constraint, índices, etc, etc. E me dá, inclusive, o comando para criar essa tabela. Isso aqui é feito pela ferramenta do SQL Manager, tá? Aqui tem outras coisas também, tem extrair um banco, por exemplo. Posso extrair esse banco aqui, salvar ele no arquivo, ou jogar diretamente para o editor, né? Só a estrutura, por exemplo, de todos os objetos. Generate drop, se caso eu for recriar o banco, né? Todo select que ele está executando para buscar as tabelas do banco, buscar índice, buscar tudo, tá vendo? Ele está mostrando. Aqui, ele criou todo o script para criar o banco. Create sequence. Então, se eu executar isso aqui, eu crio um banco do zero. Igualzinho que está aqui. Tá? Eu gosto muito dessa ferramenta, pessoal. Eu sou estranho em... Posso copiar um banco, fazer uma cópia, por exemplo, de um banco da minha máquina lá para o meu servidor, do meu servidor lá para a minha máquina. Ele faz isso também, tá? Posso pegar aqui e selecionar um banco que eu quiser aqui, porque eu não vou ter nada, preciso ter pelo menos 2 bancos para fazer isso. Eu teria que estar 2 bancos aqui, adicionados aqui, né? O que mais que eu posso? Eu posso comparar 2 bancos, ele vai me falar qual que é a diferença entre eles. Eu posso imprimir os metadados deles. Botei só a tabela, né? Mas tá aí, ó. Tem toda a documentação, se eu quiser, do banco. Faz para mim. O cliente gosta disso. Né? Aqui eu posso fazer buscas nos meus metadados, né? Qualquer coisa que eu quiser. Posso... Case sensitive não. Regular expression não.
Tudo que tiver a palavra fila, por exemplo. Vai lá, fila, não sei o que, public fila. Tem um índice aqui que chama PQ, fila, PQ, e outro SICAS que chama fila. Então, tudo que tiver fila aqui vai me buscar. Tá? Que é bacana também. Eu posso criar relatórios mesmo. Ele tem até um report designer aqui. Eu nunca usei ele assim, não, sabe? Mas eu sei que dá para você gerar relatórios dentro dessa ferramenta aqui usando o banco. Eu falo a verdade para vocês, eu nunca usei. Nunca usei, não sei nem errar como é que faz isso aqui. Mas eu sei que tem como. O que mais que eu tenho aqui? Esse dependence tree aqui também, ele me mostra aqui que é a dependência de cada, vamos supor, de uma tabela. Qual que é a dependência dessa tabela? Ele mostra tudo que tem dependente dela. Aqui eu tenho o User Manager. O User Manager mostra os usuários, o que ele tem, se ele é superusuário, o que ele pode fazer. Eu posso criar um usuário, excluir, editar, mudar a senha, fazer tudo por aqui. Ó. Tá? O grupo também, obviamente, posso criar grupos de usuários. Create Manager, que são as permissões que tem dentro de cada tabela, quem que é dono de quê, e por aí vai, né? Que no caso eu só tenho o Postgre e o Public, né? Que é o padrão, né? Não tenho outro usuário. Um banco de teste. Eu tenho o VDD, né? Que é o Virtual Database Design. Eu posso adicionar, fazer um reverse engine aqui, por exemplo, dentro do meu banco, e ele me monta aqui todas as ligações de tabelas e tal. Mostra tudinho aqui, graficamente, como é que tá minhas tabelas, né? E aí eu posso ligar elas aqui. Se eu tivesse todas as foreign keys já carregadas, ele iria já até fazer as ligações entre essas tabelas aqui para mim. Aqui eu tenho backup, fazer um restore, fazer uma análise table, um vácuo. Isso aqui tudo é manutenção, né? Isso tudo é manutenção. Index. Então, download files também aqui, que eu posso fazer download via FTP, SFTP, tá, de um determinado arquivo do banco. Aí eu tenho aqui server status, para dizer como é que está o servidor, o que está rodando. Tá. Aqui vai mostrar até a select está rodando, tá vendo? O que rodou no caso, né? E é isso, pessoal. Configuração de servidor. Aqui também, isso aqui são tudo variáveis do Postgre, tá? Inclusive, essas variáveis a gente pode mudar, né? Então, todos os parâmetros desse aqui a gente vai alterar lá na configuração do Postgre para melhorar a performance. Aqui, por exemplo, Max Connection. Posso ter no máximo 100 conexões no banco. Às vezes eu preciso de mais, né? Então, aqui eu consigo fazer também as configurações, por exemplo, de um Max Connection desse aqui, tá? Esse aqui é um exemplo, mas tem vários outros, tá? Cache também, a gente faz muita alteração, memória, e vai, né? E é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se o Postgre acabou, né? Acabou de instalar. PGAdmin, que é a ferramenta oficial. PGAdmin é a ferramenta oficial. Aí, database, tá? CMS, também tem o SQL aqui, só que dá para perceber que ela é bem mais simples. Né? Bem mais simples. Tá? O editor dela é bem mais simples, é tudo bem mais simples. Tá? Mas é o oficial, né? A gente tem algumas opções aqui que a gente pode trabalhar via banco, fazer
relatório também tem algumas coisas, backup, manutenção, tal. Mas é muito, muito simples mesmo, tá? Aqui tem muito simples mesmo. Isso aqui é uma manutenção que a gente faz no banco, que é o Vacom, né? O Reindex também a gente faz. O Vacom, ele basicamente ele pega lá aqueles espaços não utilizados de tabela e vai eliminando, né? O Reindex, ele faz a reindexação, faz a reorganização também dos dicionários. Dicionário de índices, né? Então, de vez em quando, a gente tem que fazer isso. Apesar que tem um auto-Vacom, que é configurado dentro do Postgres, de tanto em tanto tempo lá, ele vai fazendo automaticamente essas configurações aí. E é isso aí. Esse aqui foi o banco que a gente acabou de instalar. Ó. Tá vendo? Eu tenho 2 bancos rodando. Não coloquei uma senha ainda, né? Eu tenho 2 bancos rodando. Eu tenho esse na 5433 e tenho um na 5432, que é a porta de conexão, tá? Então, eu posso ter 2 instâncias com 2 versões diferentes de banco rodando na mesma máquina? Pode. Basta trocar a porta sem problema nenhum. Tá? Então, às vezes, eu quero fazer uma migração de um banco do 9.2 para o 9.4, tem que fazer isso, né? Para facilitar, eu faço isso. Instalo a nova versão na outra porta, faço backup, restauro no outro, depois vou lá e mudo a porta. Né? No caso do 5432, eu vou lá e elimino ele, depois mudo o 5433 para 5432 novamente. Então, é isso aí, pessoal. São as 3 ferramentas que nós vamos trabalhar durante o curso. Eu, particularmente, gosto muito do SQL Manager. Tá? Eu sou até estranho em dizer isso, mas eu trabalho com ele e trabalho com o PSQL. Eu praticamente não trabalho com PGAdmin, que eu acho PGAdmin acho bem básico demais, tá? Então não tenho muita afinidade de trabalho com ele não, tá? Alguns casos a gente vai usar, tá? Não estou dizendo que não vai usar, mas... Inclusive está no nosso programa aí para trabalhar com os 3, tá? O PSQL, o PGAdmin e o SQL Manager. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo. Então, acho que é isso aí. E aí a gente vai aproveitar também, igual eu falei para vocês, a gente trabalhar com PDI, fazer carga, trabalhar com... Pensei a gente fazer alguns CRUDs, né? Ou seja, fazer uma telinha para inserir, excluir, atualizar e consultar, fazer as 4 operações básicas, né? Usar um PHP da vida aí. E aí ir fazendo testes, né? E trabalhando até a gente finalizar. Mas garanto para vocês que vai ser um curso bem focado em resultado mesmo e vou focar mais a nível de resultado mesmo. Não vou perder muito tempo com coisas que não vão agregar nada no dia a dia de vocês, não, tá? Perguntas? Por enquanto, não. Foi ótima apresentação. É isso aí, pessoal. Jorge, alguma coisa para complementar? Só para relembrar o pessoal que começamos, então, o curso no dia 1º de fevereiro, né? O valor do curso total dos 2 meses é R$280. Pode ser pago metade no mês, metade no outro, ou pagar já o valor total também, não tem problema. E eu vou colocar o link depois nos grupos aí para o pessoal poder acessar no site lá a forma de pagamento, tudo direitinho, as instruções aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e garanto para vocês que o curso vai ser bem bacana. Para quem já fez curso comigo aí, pode dar o depoimento. Nazareno, seu curso é muito bom. Vamos nessa, né? Então, aguardo vocês aí, viu?
Tá bom, pode contar com a gente. Alguém tem alguma pergunta ainda? Não. Não. Então, encerramos por aqui então, Nazareno. Encerramos. Obrigado a todo mundo aí, a disponibilidade aí no sábado à tarde. Em seguida ele vai estar no... Quem não pegou todo o vídeo, ele vai para o YouTube em seguida. Abraço a todos aí, boa tarde. Abraço, obrigado. Outros, obrigado também, todo mundo aí. Valeu.